Agora, vai perguntar desses outros países, é diferente. Né? Aí só citei algumas coisas. Uma outra coisa, né? Uma outra curiosidade. Né? Então, os cubanos organizaram, né, um grupo de médicos, né, oftalmologistas, para atender o povo da Bolívia, né, povo carente, porque a Bolívia é o país então mais pobre da América do Sul, né? E pararam então com o navio ao lado, né, da Bolívia e faz então cirurgias de catarata. Né? Então por dia tem lá, né, não sei quantos médicos cubanos e eles fazem cirurgia de catarata gratuitamente para os bolivianos, para os peruanos ali próximos, para os equatorianos, né, para os brasileiros, para os colombianos. Né? Então, tem muita gente do Brasil também, de Rondônia, Acre, né, Amazônia, que vai fazer essa cirurgia lá na Bolívia. Tá? Um dia, esses médicos cubanos viram que foi fazer cirurgia lá um homem que eles ouviram o nome. Aí foram olhar o nome da pessoa, depois que fizeram a cirurgia e tudo mais, eles divulgaram. Né? O nome da pessoa, o homem que eles fizeram a cirurgia, era o assassino do Che Guevara. Então, Che Guevara, né, que revolucionário, né, revolução em Cuba, o assassino dele na Bolívia foi um dos que foi atendido gratuitamente, já com bastante idade, pelos médicos cubanos. Quer dizer, graças, né, àquilo que Che Guevara tinha feito, aquele assassino recuperou a sua visão. Né? Então, porque aí a palavra de ordem, né, é a solidariedade. Então, segunda e terça-feira que vem, eu vou estar na Escola Nacional do Sem Terra, fica em Guararema, com um grupo de 27 pessoas voluntárias, todas voluntárias, são médicos, professores, agrônomos, lavradores, estudantes, que vão, né, para o Haiti ajudar a reconstruir o país, voluntariamente. Então, a gente vai conversar um pouco sobre trabalho de base, junto com esse grupo, segunda e terça-feira. Então, palavra de ordem é solidariedade. Tudo bem? Vamos lá, seguindo. Bem, concluindo aí o que a gente estava falando sobre um trabalho, para a gente passar então para o nosso próximo tema, né? Olha, uma observação, mais outra, né? Não liguem não que eu vou misturar, né, aí o tempo, né? Porque agora era para fazer grupo, né? Eu enganei o Vinícius, falei que ia fazer grupo, mas assim, vai muito de acordo com o que a gente estiver trabalhando, né? A participação de vocês, as perguntas que vão vindo, aí a gente vai às vezes mudando um pouquinho a metodologia, mas não dá para a gente também separar, olha, agora vai falar só isso, agora só disso. Né? Às vezes um tema acaba chamando o outro, tá bom? Então, essa mistura vai acontecer. Bem, no Evangelho que nós lemos aqui no começo do dia, na oração aí da manhã, né, falava sobre o trabalho, não é isso? Pois é. O que vocês acham desse Evangelho? Né? Além do comentário que foi feito já. E daí? Tá certo? Alguém vai ter coragem de falar que não? Foi Jesus que falou, né? Tá certo, né? Opa, Jesus que disse. Não tem justiça. Não tem. Não. Porque o que foi cometido foi feito. Opa, então, né? Bom, é o que foi combinado, então. Então tem justiça, né? Não tem injustiça, né? Não tem. Não tem injustiça. Não tem injustiça, né? Pois é, pra gente, né, tirando que foi Jesus, né, esquece que foi Jesus. É certo isso que fala a parábola? É certo? Por quê? Ele combinou o valor só com os primeiros. O restante ele falou, vem trabalhar, depois certo. Opa, então no capitalismo isso daí, nem pensar, né? Agora, tá certo porque é o que foi combinado. Vocês sabem o que é um denário?
Um denário, né, em peso, em moeda naquela época, é o equivalente ao sustento por um dia de trabalho. Tá? Então, o que a pessoa vai precisar, né, para manter um dia de trabalho, né, então eu vou trabalhar, produzir, lembra? A gente falou trabalho direto, produção, transformação de alguma coisa, né, em um bem, esse é o trabalho direto. Trabalho auxiliar indireto é aqueles trabalhos, né, todos para poder, né, proporcionar esse trabalho direto. Então, um dia, né, o que eu gasto ou o que eu necessito um dia para poder, né, ter saúde, conservar a minha vida, né, ter então a qualificação, o estudo necessário, né, manter a minha família, em um dia de trabalho é o que na Bíblia se pagava, então chama de um denário. Tá? É a moeda, é o equivalente então daquela época. Tá? Então, ó, um denário é o sustento por um dia. Aqueles que estavam na praça no final do dia, tá? Então o que? O fazendeiro, o trabalhador chegou lá para convocar, né, no final do dia, eles não precisavam de comer não durante o dia também? Ou só aqueles que estavam desde cedinho lá? Tá? Não fala o motivo que eles estavam mais tarde, só fala que estava. Tá? Os que chegaram ao meio-dia na praça, não precisa comer não também, igual o que estava mais cedo? Tá? Então olha aí, tá? A cada um conforme a sua necessidade. Essa frase, né, ou esse preceito de justiça, a gente não vai encontrar em nenhuma lei no nosso país. Em nenhuma lei num país capitalista. Não vamos achar, porque não existe isso. Tá? Então, olha, aí já vou entrar naquilo que perguntaram de Cuba, né? Então, na sociedade capitalista, a lei diz assim: todos nós somos iguais perante a lei, não é isso? Pois é, se você não tem dinheiro, você não contrata um advogado, você não vai ter quem te defenda diante do juiz. Mas a lei é para todo mundo, está lá à disposição. Agora, só quem tem, né, como contratar um advogado é que vai poder utilizar da disposição da lei, não é isso? Que igualdade que é essa? Tá vendo? Então, isso daí não tem nada de igualdade. Tá? Bom, por que é assim? Porque, então, olha, no sistema capitalista, tá? A clássica divisão, né, entre aqueles que têm a propriedade e aqueles que não têm propriedade. Quem não tem propriedade, o que tem? A sua força de trabalho. E aí, então, vende a sua força de trabalho para poder o quê? Manter a sua vida. Agora, dizer que uma casa onde eu moro é a minha propriedade, né? Bom, a minha casa onde eu moro é o essencial, pelo menos para a minha vida. Não posso dizer que aquilo é a propriedade. Tá? Agora, tem tanta gente que tem outras tantas propriedades por aí que, tá, tendo ou não tendo, né, não faz a diferença. Então, quando a gente está falando, né, de aqueles que têm propriedade, aí eu estou dizendo propriedade, tá? Extensão, imensidão. Tá? Bom, nessa sociedade, que tem aqueles que têm as propriedades e aqueles que só têm a sua força de trabalho, ou aquele mínimo de propriedade para conservar a sua força de trabalho, tá? A gente falou que os interesses sempre vão ser conflitivos. Tá? Na hora que um desses que só tem a sua força de trabalho precisar sentar na mesa junto com os que têm as propriedades, tá, para negociar alguma coisa, pode ter certeza, os que têm propriedade vão só abrir mão de alguma coisinha se for com muita insistência do que não tem. Tá? Então tem uma frase que a gente diz o seguinte, né? Então que o rico só vai abrir mão da riqueza se for tirar da força. Tá? Na boa vontade não vai acontecer. Tá? Bom, então os interesses sempre vão ser contrários. Tá? E toda vez que sair um acordo, o acordo é